Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, né? E vamos, nessa oportunidade, falar sobre o espinho na carne de Paulo. O texto em que está inserido esse tema na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, meus queridos, há também uma certa discussão acerca deste espinho na carne, né? Quem era ou o que era esse espinho que foi posto em Paulo, tá? Alguns vão dizer que eram enfermidades físicas, que eram problemas de oftalmia, né? Que Paulo tinha problemas de visões, a partir de um texto que ele escreve lá em Gálatas, nós vamos ler mais adiante. Outros vão afirmar que eram perseguições, aflições que Paulo passava. Outros vão dizer também que eram demônios que oprimiam Paulo constantemente. Bem, vamos tentar interpretar esse texto a partir do próprio contexto, tá certo? Porque é a única coisa basilar, né, fundamental que nós temos é o próprio contexto. Tá? Nós não vamos ter referência nenhuma acerca desse versículo, né, em outro lugar da Bíblia Sagrada. Mas esse versículo ele nos fornece algumas informações que podem nos ajudar muito bem na interpretação do texto, se não chegarmos, nos aproximarmos bem da real interpretação. Então, meus queridos, o que é que acontece nesse capítulo 12, né? O contexto dele vai do 1 ao 10. O que é que acontece aqui? Paulo revela que há 14 anos, antes dele escrever essa carta, ele teve uma revelação, ele foi arrebatado até o paraíso, né? Onde muitos entendem que seja o terceiro céu, a habitação de Deus. De início ele não diz que era ele diz: conheço um homem, né? Mas lá na frente nós vamos perceber que é ele, que ele já passa a falar na primeira pessoa, como que referindo-se justamente a ele, tá? Então ele disse que teve uma revelação e lá ele ouviu palavras, lá no paraíso ele ouviu palavras que eram inefáveis e que não era lícito ele comentar, ele referir, ele falar essas palavras, tá certo? E aí ele vai dizer que para que ele não se gloriasse, se exaltasse por causa dessas revelações, da grandeza dessas revelações, foi-lhe posto um espinho na carne, né? Então, basicamente, o contexto é esse. Então, meus queridos, para nós podermos entender o que era esse espinho na carne de Paulo, vamos recorrer ao próprio contexto, tá? Vamos seguir aqui uma regra básica da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a si mesma e que devemos considerar o contexto em que o assunto está inserido, tá certo? Então, só no versículo 7 nós encontramos pelo menos 3 coisas acerca deste espinho. O que era esse espinho, tá? O que era, ou quem era, na verdade, esse espinho. A segunda coisa é que nós podemos encontrar a natureza desse espinho e o objetivo ou propósito deste espinho. Então, o que era esse espinho? Ele disse que era o mensageiro de Satanás. Quem era esse espinho? Era o mensageiro de Satanás. Qual a natureza desse espinho? Satânica, demoníaca, maligna, porque ele disse que era de Satanás. E o propósito desse espinho era para que Paulo não se exaltasse, mantivesse Paulo humilde, né? Não se exaltasse por causa das revelações que ele teve ali no paraíso.
Então, meus amados, além disso, também o texto pode nos ajudar na interpretação em duas coisas a mais. Primeiro, é que esse espinho era o mensageiro de Satanás. E aqui alguns vão dizer que esse mensageiro de Satanás era um demônio, um espírito maligno que atormentava Paulo. Me parece que o mais plausível aqui é acreditar que esse mensageiro de Satanás, esse mensageiro era uma pessoa humana. Não era uma pessoa angelical ou demoníaca. Era um ser humano, eram os seres humanos que estavam a serviço de Satanás, que eram instrumentos de Satanás para trazer algum tipo de sofrimento, levar algum tipo de sofrimento a Paulo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. O mensageiro de Satanás é, muito provavelmente, pessoas, tá? Humanas, na verdade. Segundo ponto, é que esse mensageiro de Satanás, ele foi até Paulo para esbofeteá-lo, né? A palavra grega implica também, além de esbofetear, de socar, bater com violência, esmurrar. Então a ideia aqui é de trazer dor, de causar dor, gerar dor e sofrimento. Tá certo? Então esse esbofetear aqui é que muitos vão entender, né, que o espinho na carne de Paulo seria uma enfermidade física. Aí baseado aqui, amados, em Gálatas capítulo 4, ó, versículo 13 e 14, ó. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Né? Paulo diz que tinha uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então alguns, baseados nesse texto, vão dizer que esse espinho na carne era esse tipo aqui de enfermidade. Mas aqui a gente vê Paulo relatando essa enfermidade, mas que ele vai dizer que Paulo esteve doente, enfermo, mas nada aqui implica que essa enfermidade ela era constante na vida de Paulo. Porque o espinho na carne, irmãos, ele implica num sofrimento constante. A gente mesmo, quando tem um espinho no nosso corpo, enquanto ele não sai, ele é dolorido e é contínuo. A dor é contínua, né, na verdade. Então aqui nesse texto, Paulo relata de uma enfermidade, mas ele relata como se fosse algo natural do ser humano, como qualquer um adoece. Não está implícito aqui que Paulo sofria constantemente dessa enfermidade. Tá bom? Ainda, esses mesmos vão utilizar o capítulo 6, versículo 11 da Epístola aos Gálatas também, que diz assim, ó: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Aí alguns estudiosos, comentaristas, vão dizer que o fato de Paulo escrever com letras grandes significava que Paulo sofria de uma doença ou tinha problema de visão, uma oftalmia, não é? Mas me parece que Paulo aqui vai escrever com suas próprias letras, isso porque ele tinha um amanuense, né, que escrevia as epístolas para ele, mas Paulo aqui se sente na necessidade de ele mesmo escrever com seu próprio punho, com sua própria mão. E ele escreve com letras grandes. E me parece aqui que o fato de ele escrever com letras grandes também pode não ser uma enfermidade, problema de visão, tá? Mas pode ser o fato de que ele está querendo dar destaque às palavras que ele vai escrever, né? De ele destacar as palavras, né? Para dar maior ênfase àquilo que ele vai escrever, tá? Essa interpretação também é muito bem cabível aqui. Então, meus queridos, esbofetear aqui no versículo 7 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios,
o mensageiro de Satanás esbofeteando, se nós entendermos que o mensageiro de Satanás eram pessoas, e esse esbofetear pode muito bem implicar o seguinte, que eram perseguições que Paulo sofria desses mensageiros de Satanás. Ou seja, as pessoas que se opunham ao Evangelho, as pessoas que eram contrárias, inimigas do Evangelho, eles acabavam que por gerar sofrimento a Paulo, né? Paulo sofria com isso aí. E as perseguições que Paulo passou não foram uma, nem duas, nem três, não. Tá certo? Se nós voltarmos para o capítulo 11 da mesma epístola, né? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai dar uma lista, ele vai listar os vários sofrimentos pelos quais ele passou. Ó. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, né? Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, os da sua própria nação, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, veja pelo que Paulo passou. E esses sofrimentos aqui podem muito bem ser esse esbofetear dos mensageiros de Satanás. Ele vai dizer que judeus, gentios, os inimigos de Cristo também, todos eles trouxeram aflições, ou geraram aflições em Paulo. Então, amados, pelo menos 2 interpretações aqui são plausíveis. Primeira, esse mensageiro de Satanás, para esbofetear, pode ter sido uma enfermidade de obra maligna, né, que Deus permitiu que Satanás pusesse uma enfermidade em Paulo e queria que essa enfermidade gerava nele dores constantes, né, que o incomodava, para que ele se mantivesse humilde devido à grandeza das revelações que ele teve lá no paraíso quando foi arrebatado, tá certo? Se for enfermidade, ela não está clara nas escrituras. Aí é uma conjectura sem base escriturística, né? Porque aqueles textos lá de Gálatas, capítulo 4 e capítulo 6 que nós lemos, eles não dão base para provar que Paulo sofria de uma constante enfermidade, não é? Em nenhum outro lugar também de suas epístolas ele vai afirmar isso. Então, parece que aí tem a segunda possível interpretação que para mim é a mais plausível e que eu, assim, com toda a minha modéstia, né, modestamente falando, eu defenderia que esse mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo, que era esse espinho na carne, eram pessoas inimigas do Evangelho, né? Como nós lemos aqui, gentios, judeus, líderes religiosos que se opuseram ao Evangelho e que por conta disso eles perseguiam Paulo, açoitavam, faziam ele ter fome, sede, viver peregrinando, não é? Recebendo quarentena, açoite dos judeus. Tudo isso pode muito bem ser esse espinho na carne, porque pelo que constamos nos escritos de Paulo e livros extrabíblicos que falam da vida de Paulo, Paulo teve uma vida de sofrimento desde o início,
da sua chamada até a sua partida. Até na sua morte, ele também estava sofrendo, ele estava preso. Tá certo? E Paulo diz, se eu não me engano, a Ananias, quando Ananias vai contestar assim com Jesus, porque é, porque ele tinha que ir até Saulo de Tarso, né, que era temido por todos os crentes lá da época. E ele dizia: Senhor, esse homem tem perseguido a igreja, matado os crentes, teus servos. Aí olha o que é que Jesus diz para Ananias. Diz, Ananias diz assim, no capítulo 9, versículo 13 de Atos: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, né? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí olha o que o Senhor diz para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, na chamada de Paulo por Cristo, Jesus já revela que ele iria sofrer, que importava que Paulo sofresse por causa do seu nome. Então, meus amados, concluindo, o que é ou quem é esse espinho na carne de Paulo? Tá certo? Eu trouxe aqui duas possíveis interpretações, que podia ser uma enfermidade física, que estaria incomodando Paulo. É possível sim, mas com base bíblica não há. Né? Não há uma base bíblica. Mas não quer dizer que não fosse. Não quer dizer que não fosse, né? Porque se fosse uma enfermidade que incomodasse Paulo constantemente, como é a questão do espinho, né? Eu disse que o espinho no corpo ele incomoda, é uma dor contínua, enquanto aquele espinho não sai, a dor não cessa. Então, Paulo provavelmente teria, nas suas diversas epístolas, escrito acerca dessa enfermidade que incomodava ele constantemente. Tá certo? Mas pode ser? Pode. Só não há uma base escriturística. A segunda interpretação, que é a que eu defendo, né, particularmente, é que eram perseguições, e esse espinho na carne eram pessoas a serviço de Satanás, usadas por Satanás para perseguir Paulo e gerar nele sofrimentos dos mais diversos. E aí, esses sofrimentos eles foram constantes na vida de Paulo depois que ele aceitou a Cristo Jesus. Tá certo? E há base bíblica para isso, né? Além dessa lista de sofrimentos que eu li, né, na própria epístola da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer em uma de suas epístolas que ele diz: eu trago comigo a marca de Cristo. Marca de quê, irmão? Marca do sofrimento. Ou seja, o que, assim como Cristo também teve uma vida de sofrimento, Paulo também traz no seu ministério, ele traz no seu corpo até marcas também do sofrimento de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, assim a gente concluímos esta análise desse texto, sempre reforçando, irmãos, sempre eu gosto de frisar que comigo não está a verdade, mas cabe a nós também refletirmos, pensarmos, uma vez que todos nós somos teólogos, né, estudantes da palavra de Deus, aqui expor a opinião e respeitando todos, irmãos, que pensam diferente, pensam ao contrário, para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.